Começa agora mais um Reclamações, esse programa para você que não tem nenhum carisma e tem muitas reclamações da vida para fazer. O episódio de hoje é sobre pessoas estranhas. Eu falo isso com propriedade, mas nesse episódio eu não quero nem romantizar isso e nem me sentir muito especial. Então, como é que vai ser esse vídeo? Eu vou falar sobre uma linha do tempo, desde a infância até a vida adulta. Quais são os problemas que ser estranho traz para você e as pessoas não sabem o que uma pessoa estranha de fato passa. A minha pergunta é: onde estão as pessoas estranhas de verdade? Porque a gente conhece nas redes sociais, na mídia, os estranhos que são performáticos, né? Clarice Falcão, Braga, que é aquele cantor, comediante, tem o Daniel Duncan, tem outros, né? Que são pessoas que são estranhos performáticos. Eles souberam lidar com o algoritmo, eles sabem como o algoritmo funciona. Do outro lado, no outro extremo, tem um estranho que é o estranho perigoso, que você tem um pouco de medo, né? Tem muita gente por aí que é estranha, maluca. E aqui no meio, onde eu me encaixo, tem o estranho mediano, que não sabe lidar nem com o algoritmo das redes sociais, mas também não é maluco, mas está fora da bolha social, porque não sabe lidar com algumas coisas. E assim, o estranho mediano, ele não sabe lidar com a performance, né? com algoritmos, que ele não sabe lidar nem com o algoritmo da vida. Então, é um pouco difícil. Na infância, o problema do estranho mediano não existe, porque ele é considerado uma criança muito criativa, uma criança muito inteligente, uma criança muito capaz, e ela vai crescendo com esse sentimento, né? Essa sensação de que ele é um mini gênio, né? Ele, nossa, eu sou bom em tudo que eu faço, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Música da Xuxa. Só que quando você chega na vida real, você cresce um pouco, o CD da Xuxa ele foi tocado ao contrário. Então é isso, você cresce aí como uma criança muito criativa, muito inteligente, e aí quando você chega na adolescência, você tem um grande obstáculo, que é o jogo social. Cara, o jogo social você não sabe se comunicar, você não sabe como agir, e aí vem um problema, né? O impacto na sua vida, que vai mudar toda a sua vida, que você começa a repetir o que as outras pessoas fazem para tentar se encaixar, né? Antes você era um cara com muitos diferenciais. Agora você é um cara que tem seus diferenciais, mas ele vai ser um ponto-chave ali que vai chamar atenção para mostrar que você tem alguma habilidade. E aí você começa a repetir o que as pessoas fazem para se encaixar e você não para mais. É um grande problema, assim. Eu lembro que na adolescência, na escola, eu sofria muito bullying, mas já quebraram meu braço na escola. E para eu saber lidar, primeiro eu aprendi a fazer mágica, que era um cara diferente, assim, né? Por algum motivo, eu não sei, né? Na adolescência já falavam pra mim, nossa, você é estranho, e eu não sabia o porquê. Eu só achava que eu era um cara que tinha crescido assistindo TV Cultura, e aí eu me comportava daquele jeito, né? E eu aprendi a fazer mágica, e aí depois eu aprendi a fazer comédia, porque as pessoas já riam de certa forma do jeito que eu era, e tudo mais. Na adolescência vem a vida amorosa, que é um problema, que é você não sabe se comunicar, você age meio estranho, então você já tá meio repetindo, você vira uma caricatura de ser humano. E você começa a receber muitos nãos da vida, né? E isso acaba dando uma sensação de rejeição e vai quebrando um pouco sua autoestima. E aí vai tendo traços, né? Da sua confiança, a forma que você vai lidar com as coisas, porque como você vai recebendo alguns baldes de água fria, na hora que você vira adulto, você fica muito receoso para fazer as coisas.
E aí tem os seus projetos, né? Você vai crescendo com sonhos, muitos sonhos, que talvez a vida, você descobrir que a vida não vai te dar. Não porque ela é maldosa, mas é porque você tem que fazer os meios necessários, as ações necessárias para que surja algum resultado. Só que como você não sabe jogar o jogo social, isso é muito difícil para você. Mesmo que te expliquem, né? Eu sou um cara que estuda muito o comportamento humano, observa muito o ser humano para tentar agir, saber lidar. Só que você lê um manual que ele tem problemas de tradução. Então, fica tudo muito confuso ainda. Algumas coisas vão contra ao que você acredita. E aí você fica com esse desconforto de si mesmo. Lembra que lá na adolescência você começa a repetir as coisas que as pessoas vão fazendo para fazer? Isso desconfigura um pouco a sua personalidade. Porque você começa a repetir e aí você começa a se questionar depois, na vida adulta, o que é você? Talvez você não tenha nem vivido a sua vida plenamente, porque você só tem repetido padrões. Eu lembro que quando eu comecei a fazer comédia, eu achei, cara, a coisa mais espetacular que eu pude fazer na minha vida, porque, enfim, as minhas ideias eram aceitas. Isso quando eu era mais novinho, né? Quando eu era mais adolescente, assim, comecei na adolescência. Porque ainda vem o lance da genialidade ali, né? As pessoas olham diferente. Quando você se torna um adulto com pensamentos diferentes, você tem que começar a convencer as pessoas que aquilo faz sentido, que as pessoas podem embarcar com segurança naquilo. Então eu comecei a fazer comédia, cara, eu falei, cara, isso aqui é sensacional. Só que eu vim com a ilusão da infância que era só eu sonhar que ia acontecer. Mas tem muita coisa que uma pessoa estranha não consegue viver nesse meio e no meio dos seus sonhos, né? Que são coisas que impedem você de chegar lá. Que é, por exemplo, o networking. Eu não sei fazer networking. No meio de uma rodinha eu não sei o momento que eu tenho que falar, o momento que eu tenho que calar. Às vezes as pessoas estão falando e eu estou pensando em outras coisas e aí quando eu volto pro assunto eu já não sei onde tá. Às vezes eu sou muito direto, assim, então pode parecer grosseria. Às vezes parece que eu sou meio cuzão, mas ou não tô nem aí. Ou eu quebro muito as regras no sentido de você ser... Sabe o cara que é legalzão? Então às vezes você não quer ser Você só é um cara direto e as pessoas acham que você não é um cara legalzão. Na hora de compartilhar experiências também, porque numa rodinha de comédia depois, de bate-papo, você não consegue... Você não tem as mesmas experiências. São diferentes. As coisas que você... Por exemplo, vai falar de uma série. Eu não sei participar da conversa, porque eu não assisto muito. Agora eu tô assistindo alguma série com a minha esposa, mas eu não sou um cara de assistir coisas. Música, não sei nada sobre música, não sei nada sobre cantor, não sei nada sobre artista. Na verdade, tudo que ia lançando muito na moda, eu já não tinha interesse. Então, qualquer série, qualquer filme, qualquer jogo, qualquer moda, roupa da moda, nunca fui disso. Então, é difícil você compartilhar experiências. Isso, querendo ou não, vai fechando algumas portas. Não entender a regra do jogo. Por exemplo, no meio da comédia, agora estamos na fase que polarizou, né? Tem a galera de esquerda, que tem feito muitos vídeos também no YouTube. Muita gente tá fazendo vídeo bom, mas ridicularizando coisas políticas. Tem a galera da direita e tem e algumas poucas pessoas que querem fazer piada. Aí você faz algum tipo de piada, aí um extremo fala, você não pode fazer piada disso. Eu não entendendo como é que funciona a regra do jogo, da vida, eu só penso, isso aqui é engraçado, eu queria fazer piada disso, porque eu não posso, não consigo entender. Não tem uma resposta plausível para essa minha pergunta. Então, aquilo que era um projeto para virar um trabalho,
fica só no projeto, porque eu não consigo dar um próximo passo. Então acaba sendo um pouco frustrante, né? E quando chega na vida adulta, tem o lance do trabalho, né? Então você vai ter que trabalhar, né? No meu caso e de outras pessoas estranhas, que, claro, eu usei meu exemplo da comédia, mas tem outros exemplos, né? De pessoas que vivem as suas realidades, que elas trabalham de uma coisa que não gostam porque é isso que precisa para se manter. Tem gente que vai falar, mas todo mundo trabalha de algo que não gosta. Não, tem pessoas que conseguem trabalhar daquilo que são as suas vocações pessoais, seus chamados pessoais. Então eu tenho que viver com a pressão, né? A pressão, assim, é um asco que dá mesmo, de voltar a repetir padrões, comportamentos, aprender habilidades que são muito desgastantes, desgastam muita energia, demandam muita energia, para conseguir me encaixar num grupo, né, profissional, sem muita perspectiva, né? Porque se olhar lá o meu projeto pessoal, o meu sonho, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu me sinto eu mesmo. Cara, quando eu subo no palco, eu falo, caramba, enfim, tô sendo eu. E isso é o quê? 5, 10 minutos numa noite, durante uma semana. 10 minutos de muitos minutos, muitas horas que tem numa semana, às vezes num mês. Então eu só consigo ser eu mesmo ali naquele ponto, né? E então tem aí o lance do trabalho na vida adulta, mas também tem a família, né? Eu acho que o mais difícil aí porque eu tenho Deus foi muito generoso comigo, né? Eu tenho uma boa família, eu gosto da minha esposa, amo minha esposa. Ela é a pessoa que mais me ajuda, ela vê as crises que eu tenho, né? Quando eu tô triste, quando eu tô chateado, quando eu tô sem vontade mesmo. Às vezes eu desgosto da vida, não gosto dessa vida que eu vou levando. Parece vida que eu vou levando como se fosse tudo escolhas, né? Muita gente vai falar, não, você vai ter que lidar com a consequência da vida que você tá levando, que você escolheu pra você. Mas nem tudo é só escolha. Tem coisas que eu sinto que a vida impôs e eu tive que aceitar. É isso. Então a minha esposa, ela é a pessoa que é muito forte, assim, que eu vejo que ela se segura. Sabe aquela imagem do Homem-Aranha, que ele solta as teias assim e tem o trem atrás assim, ele tá segurando? Então aqui desse lado minha esposa nos auxilia com a família e nessa outra ponta ela escuta os meus barulhos. Então, por mais que eu seja uma pessoa estranha, eu consegui casar, graças a Deus. Minha esposa é muito generosa, uma pessoa muito boa, muito generosa. E ela consegue me ajudar nesses momentos. Porém, tem também seus impactos, que é a irritabilidade, porque como eu tô numa vida que eu não sei como funciona, eu fico muito irritado e insatisfeito comigo mesmo. Quando eu tenho algum projeto, ou um projeto pequeno, por exemplo, ou grande, como fazer esse canal no YouTube, esse vídeo do YouTube, uma série de vídeos, e alguma coisa dá errado, eu fico irritado comigo mesmo, porque era só eu sentar e gravar. Eu já deixei tudo pré-montado aqui, o estúdio em casa, para conseguir montar. Tem quando ela vê quando eu tô chateado. E a pressão que eu tenho, né? Viver o trabalho que eu tenho que viver para sustentar minha família e ao mesmo tempo não gostar porque eu queria viver outra coisa, mas não sei como funciona para conseguir chegar lá. Então, mais ou menos isso, né? E vocês sabem que eu sou uma pessoa muito religiosa. Na fé é onde eu encontro muito conforto. Então, quando eu vou à Santa Missa, eu fico muito... me sinto uma correspondência, assim, que me alivia muitas vezes. Às vezes é o remédio da minha vida, é a Santa Missa, é a Eucaristia. Tô até com a blusa certa hoje, ó. Enquanto existir a Eucaristia, eu nunca estarei só. Comprei na feira vocacional. Então, a Santa Missa é o que me ajuda, às vezes é o remédio. Psicólogo, né? As pessoas que são estranhas sabem disso.
Às vezes o psicólogo, ele vai até certa camada, mas ele não vai entender plenamente. Alguém da família, de fato, não vai entender plenamente. Os seus filhos, eles são pequenos, eles precisam de você. Então eles não sabem, às vezes, o que está passando no seu interior. E eles não vão entender, claro. Por mais que ajuda, né? Olhar para os seus filhos, ver o sorriso da minha filha, ver a criatividade do meu filho, ver a minha esposa ali, são coisas que ajudam muito. Mas eles não podem entender. Os remédios, às vezes, quando você chega num estado depressivo, que acontece muito com as pessoas estranhas, pessoas normais também, mas com pessoas estranhas, principalmente porque elas têm essa questão existencial muito aflorada, elas vão tapar até um certo momento, mas você não quer só curar no efeito, você quer investigar a causa e talvez mudar a causa. Mas você sendo religioso, encontrando a Deus, você começa, né, a rezar para que Deus te ajude mesmo, de fato, né? Eu sou uma pessoa que peço muito a Deus, assim, para saber lidar com essa vida, para me ajudar nessa vida. E a minha intenção é, quem sabe, um dia conseguir tirar essas máscaras para me encaixar nos ambientes, me encaixar com os meus amigos. Tenho amigos que são muito generosos também, que eles já sabem lidar comigo, me aceitam muito bem, mas desde a adolescência foi muito difícil esse processo de amizade, porque você fica procurando seu lugar, né? Você quer fazer parte de um grupo. Por isso que você vai repetindo, né? As pessoas, o lance dos pinguins, né? Eu vi no How I Met Your Mother, que um quadro assim de vários pinguins, e se você é diferente, você pode se distanciar do grupo e ser devorado por um urso polar. Isso é a coisa que você menos quer nesse momento. Então, eu de fato sou uma pessoa religiosa e às vezes eu procuro resposta na fé. Então, vamos voltar com aquele quadro do momento da catequese para ver se tem alguma resposta da igreja para pessoas como eu, que sofrem dia e noite por essa vida que é muito confusa, muito dolorosa. Então, eu separei aqui. Tô aqui com o amarelinho, Catecismo da Igreja Católica, no número 1699, parágrafo 1699, diz assim: sobre a vocação do homem, a vida do espírito. A vida do espírito realiza a vocação do homem, constitui-se de caridade divina e da solidariedade humana. É concedida de graça como salvação. No 1700, ele vai dizer: a dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. Realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina. Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização, por seus atos deliberados. A pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e se o tiverem cometido, voltam como o filho pródigo, para a misericórdia de nosso Pai do céu. Chegam assim à perfeição da caridade. Muito bem. Então, o catecismo diz, né, para todas as pessoas, e eu deixo essa mensagem principalmente para você que se sente estranho e não se encaixa em lugar nenhum, que o que nos mantém é a questão de sermos filhos de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, eu sempre espero da igreja, né, esse consolo, né? Quando eu vou à Santa Missa, é o lugar que faz sentido para mim, né? Que a Eucaristia é o remédio dos remédios. Claro que eu tenho a questão
da ajuda profissional, tantas coisas que me auxiliam, mas nada disso chega numa questão interna profunda, né? Chega até certo ponto, né, da consciência, mas na questão da alma não consegue tocar. Então, ajuda psicológica é importante, ajuda de pessoas, partilhar sua vida, mas elas nunca vão conseguir tocar onde só Deus toca. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Você que é uma pessoa estranha, se inscreve aqui, eu preciso achar o meu público. Menos se você for os malucos, aí você não curte não, se inscreve não. Mas deixa aqui seu comentário, o que você achou desse vídeo, e a gente se vê na próxima semana, dia, mês, não sei. Até lá!